Eu acho que um coração partido acontece exatamente para te ensinar boas lições. E na verdade, na vida, tudo que te acontece de ruim está acontecendo exatamente para te ensinar boas lições, especialmente como homem. E eu acho que é por isso que Deus dá essas lições, essas duras dificuldades para você. Porque você nunca vai ser um bom homem, a não ser que você tenha sofrido. Todos os homens bons passaram por muitas dificuldades. Então você precisa perceber por que ela te deixou. E por que o seu coração tá partido? Por que ela conseguiu te machucar tanto? E só assim você consegue mudar algumas coisas e crescer. E eu acho que os piores homens no mundo são aqueles homens que não sofreram nada. Aqueles homens que não passaram por nenhum tipo de dificuldade. Você nasceu pra sofrer. A única razão pela qual Deus te colocou nesse planeta é pra sofrer. E os melhores homens são aqueles que sofreram mais do que todos. Eu nunca seria o top D se eu não tivesse sofrido mais que todos. Você é um melhor homem do que todo mundo se a sua vida está cheia de dificuldades. Porque a verdade é que você não é o que te acontece. Você é como você reage a isso. E os melhores homens desse planeta são os homens que perderam os pais de alguma maneira trágica, ou foram traídos pelos melhores amigos, ou então a mulher traiu eles. Eles sentaram ali e tiveram que se olhar no espelho e dizer: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso tirar da situação? E como eu posso fazer para que isso não aconteça outra vez? Esses são os melhores homens do planeta. Esses são os homens que outros homens respeitam, tá? E essa é a principal razão pela qual as mulheres amam cicatrizes. Por quê? Porque eles tentaram te matar, mas eles não conseguiram. Por isso que a cicatriz está ali. Quer dizer que você sobreviveu à adversidade e à dificuldade. Os melhores homens sofreram. Se você encontra um homem que não passou nenhum tipo de sofrimento ou adversidade, outros homens não respeitam ele. E muito menos as mulheres vão querer respeitar ou se sentir atraídas por ele. Se você é uma pessoa inteligente e você, por algum motivo, passa por um acidente de carro, e você se pergunta: como isso pode ter acontecido? Será que eu estava dirigindo muito rápido? Não estava. De quem foi a culpa? A culpa foi minha? É isso que um amador diria. Vai dizer que a culpa foi do outro. Um amador vai sempre culpar o outro, vai sempre culpar o próximo. Ele estava numa velocidade muito alta. Ele estava bêbado. Ele me fechou e eu não consegui evitá-lo. Mas por quê? Por que eu não pude evitá-lo? Por que eu não vi ele antes que isso acontecesse? Por que eu estava nessa exata rodovia, nesse exato momento? Como profissional, você sempre tem que assumir a responsabilidade por todos os seus atos. Você tem que analisar tudo por uma posição de o que você pode fazer, o que você poderia ter feito para melhorar, para prevenir com que isso não aconteça outra vez. E assim, de uma maneira ou de outra, você consegue fazer tudo o possível para evitar com que isso aconteça. E você só consegue isso assumindo a responsabilidade. E com o seu coração partido é exatamente a mesma coisa. A culpa não é dela. A culpa é sempre sua. Você sempre tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Por que ela me deixou? Ela me deixou por causa de blá, 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 blá. E você apenas vai culpar ela como um idiota. Talvez ela seja arrogante. Talvez ela não te escute. Talvez as amigas dela convenceram ela a te trair ou a te deixar. E é isso exatamente o que ela quer, ao invés de dizer pra você mesmo que você não tem o que é necessário pra você conseguir manter ela. Que você não tem o que é necessário pra você fazer com que ela não vá embora. Fazer com que ela não escute as amigas. Fazer com que ela não olhe pra outro cara. Você não é importante o suficiente. Você precisa se autoanalisar e ver o que você fez ou o que você deixou de fazer para que ela fosse embora. Tudo acontece por uma razão, e seja algo ruim, seja uma coisa ruim que te aconteceu, incluindo coração partido, tudo acontece por uma razão. Então você precisa analisar e ter esse feedback. O que você fez de errado, o que você deixou de fazer, o que você poderia ter feito melhor. E isso é mais importante do que qualquer coisa. Se você fosse mais bem-sucedido, se você fosse mais disciplinado, se você fosse mais, talvez ela não teria te deixado. Então, você nunca vai se tornar uma pessoa melhor, você nunca vai aprender com seus erros se você não assumir completamente responsabilidade por tudo que te acontece. As pessoas dizem que prática e treino fazem as coisas perfeitas. Essa é a maior mentira de todas. O que faz as coisas perfeitas é feedback. Porque muitas vezes me perguntam: Andrew, como você faz pra falar tão bem do jeito que você fala? E eu digo: feedback. Porque prática, muita gente já fala há 30 anos a mais do que eu e não consegue falar tão bem quanto eu falo. Você precisa autoanalisar e melhorar, e não somente praticar e repetir o seu erro várias vezes. Você precisa analisar o que você fez de errado, analisar o que você fez de certo para continuar fazendo e assim por diante. E você precisa remover esse erro conscientemente. Por isso, o feedback é o que é mais importante se você quer melhorar ou evoluir em qualquer aspecto da sua vida. Você precisa analisar os seus erros e consertá-los. Quando ela te deixou, você não tem que fingir que a culpa é dela para que isso não aconteça outra vez. Ou então, você pode ficar sentado e culpar ela, e chorar, e fingir que não tem nada a ver com você, que a culpa é toda dela. E aí, é só você esperar que vai acontecer outra vez, vai acontecer de novo. Pode acreditar. E é assim que a vida funciona. Ou você aprende, ou você repete os mesmos erros.
Por exemplo, o feedback que eu tive com meu pai, com a morte do meu pai, ou quando eles me jogaram na cadeia, ou com o coração partido, ou quando eu levei uma facada, ou qualquer coisa que seja, todas essas coisas acontecem para que você aprenda delas. E todo mundo na vida passa por esse tipo de evento, passa por esses traumas, onde eles podem aprender com isso. Mas a maioria das pessoas é muito estúpida, ou muito arrogante, ou covarde para olhar elas mesmas no espelho e analisar como se fosse a culpa dela. E ver nessa determinada situação o que ela pode fazer para prevenir com que isso aconteça outra vez. Se eu me molhar na chuva, eu culpo a mim mesmo. Por que eu não trouxe um guarda-chuva? Por que eu estava na rua? Por que eu estava do lado de fora? Por que meu carro não estava próximo quando começou a chover? Por que eu não olhei a temperatura no meu celular antes de sair de casa? A culpa é toda minha quando a chuva me molha. Mas para a pessoa normal, a culpa não é dela. A culpa é da chuva, a culpa é da natureza, porque ela diz que não consegue fazer com que a chuva pare, ou fazer com que não chova naquele momento. Mas eu acredito que eu poderia ter me prevenido de ter me molhado, mesmo que eu não possa parar a chuva. E essa é a mentalidade que o Coração Partido te ensina. O poder de entender que na vida as coisas de alguma maneira sempre vão melhorar, se você de alguma maneira tentar fazer com que elas melhorem. E há muitas mulheres com quem eu já me relacionei quando eu era novo, vamos dizer, aos meus 20 anos, 19 anos talvez, e a gente acabou terminando por alguma razão, e essa garota encontrou um trabalho diferente em uma cidade mais distante, e eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateado. Mas se o meu coração não tivesse sido partido naquele momento e ela não tivesse me deixado, eu poderia estar com ela hoje. E eu não poderia ter feito assim todas as grandes coisas que eu fiz. Sim, ter seu coração partido é muito ruim. E você tem que aprender a lidar com isso. E outra vez. E o mais importante é você saber virar as costas e sair andando, sem se humilhar e com seu respeito intacto. Especialmente nessa era de hoje, onde você tem DMs e mensagens que podem ser gravadas e tudo mais, que vão ficar lá pra sempre. Todo o coração partido, tipo, todo evento ruim, toda situação ruim que acontece na vida, cria uma importante marca, onde você vai eventualmente olhar pra trás, numa escala de tempo maior, e você vai ver o seu crescimento e a sua evolução como homem. Em cenários hipotéticos, se você tivesse permanecido a ser a mesma pessoa que você era antes de ter seu coração partido, ou antes de ter passado por essa dificuldade, e você não tivesse sido traído por essa pessoa ou deixado por essa pessoa, você não chegaria nem próximo do progresso que você chegou por conta desse trauma e desse término de relacionamento. Ou então, a segunda opção, você pode entrar numa espiral de autodestruição e autopunição, onde você começa a fazer coisas erradas e onde torna muito mais difícil de sair depois. E aí você vai pensar, não, por conta desse término, por conta dessa situação, foi por isso que a minha vida se tornou dessa maneira, foi por isso que a minha vida tá assim. Mas essa não é a razão. A razão é que depois que isso aconteceu, você escolheu desistir. Que são duas coisas completamente distintas. Você escolheu. A verdade é que eu queria muito que meu coração fosse partido hoje. Isso seria muito bom, que isso pudesse acontecer comigo hoje. Mas a verdade é que as mulheres são o prêmio, efetivamente. Porque elas têm a chave do acesso à sexualidade, que durante a história sempre foi um prêmio para os homens. Antes você tinha que ir pra guerra e talvez voltar da guerra com uma estrela de valor, ou ser alguma pessoa importante para ter acesso à sexualidade. Mas efetivamente, as mulheres são um espelho fantástico. E como a sua mulher te trata diz muito sobre quem você é. Porque as mulheres não têm limites. Se elas não veem que elas podem extrair algum tipo de valor de você, você é invisível para elas. Você pode ir num restaurante chique com uma mulher e você pode dizer para ela, perguntar para ela, quantos homens tem aqui? Ela vai dizer 3 ou 4 e vai ignorar todo garçom que tá nesse restaurante. Por quê? Porque alguns homens são invisíveis aos olhos das mulheres. Então, como as mulheres te tratam em geral, é uma grande marca sobre quão valioso você é. Então, se elas conseguem instantaneamente ver valor em você e te tratam bem, ou te tratam de uma certa maneira, as pessoas acham que as mulheres bonitas são, de alguma maneira, arrogantes ou rudes. E a verdade é que elas não são. E, na verdade, elas são muito boas, envergonhadas e até inseguras. Mas se você não é o cara, ela vai te ignorar. Ou vai dizer pra você sair fora daqui. Porque elas não estão nem aí. Elas não querem nem ter nenhum tipo de conversa, porque você não demonstra valor o suficiente. Então a verdade é que as mulheres são um espelho. O espelho que precisa te dizer tudo o que você precisa saber sobre você mesmo. E tudo que você precisa mudar. Ninguém nunca vai se importar com você. Nem 1% do quanto você se importa consigo mesmo. Ninguém se importa com você. E se você é um homem, tudo é condicional. Você nunca vai ser amado incondicionalmente. E isso, na verdade, é uma coisa muito bonita. Porque isso faz com que você evolua para criar o seu próprio valor como homem. E o problema é que homens, a gente sempre vai de um tempo onde todo mundo se importava com a gente,
pra outro tempo onde ninguém mais se importa. E as mulheres não perdem isso. Talvez, se elas têm 45 anos e não têm nenhum filho e não são casadas, aí sim ela entende o que é se tornar um homem de 18, 19, 20 anos. Porque a gente passou por isso. Eu lembro quando eu era o pequeno Tristan e todo mundo se importava, meus tios, minhas tias, meus primos, todos se importavam comigo, até o momento que eu fiz 18 anos. E aí eu percebi quão frio e difícil o mundo é, quando eu já não conseguia pagar minhas contas e ninguém se importava. Não tinha comida e ninguém se importava. Talvez sua mãe e seu pai se importam um pouco. Mas agora é o momento que você é responsável por cuidar deles. Você é responsável por proteger eles. Uma vez que você se torna um adulto, você que precisa se importar consigo mesmo. Então, o melhor conselho que eu posso dar para qualquer um, especialmente os jovens que estão me assistindo, 16, 17, 18 anos, que passam o dia inteiro no quarto, jogando videogame, e a mãe deles ainda, e a sua mãe ainda te traz sanduíche na cama. Se ela continuar se importando com você dessa maneira, e você se apoiar nela dessa maneira, você não vai se tornar ninguém. E se ela diz, tá bom, tá na hora de você crescer, então sai da minha casa e se vira, você também não vai ser ninguém, a não ser que você faça algo a respeito disso pra se tornar alguém. Você é jovem, ninguém se importa. Você é homem, ninguém se importa contigo, a não ser que você se importe consigo mesmo. As pessoas se importam comigo e com o Andrew agora porque a gente conquistou muitas coisas. Você se importaria comigo se eu tivesse ficado no meu quarto jogando videogame? Se eu tivesse ficado no meu quarto enquanto minha mãe me trazia sanduíches? Ninguém nem ia saber quem eu sou, se esse fosse o caso. Então você precisa evoluir como homem. Se você não é um homem capaz, o seu amor não significa nada. Você pode dizer que eu sou um homem e eu amo meu cachorro. Mas se você não consegue alimentar o seu cachorro, você não consegue comprar ração pra ele, e você não tem uma casa pro seu cachorro morar, se você não consegue pagar pelo veterinário, você não consegue proteger ele. Então o que significa seu amor? Seu amor não significa nada. O seu amor como homem tá diretamente correlacionado à sua competência e às suas capacidades. Então, um homem que é capaz e ama, isso sim significa alguma coisa. Um homem que é incapaz e diz que ama, não significa nada. Então, se você é um homem incapaz e não é necessariamente importante em nenhuma área, não somente financeiramente, não importa o que você sinta por ninguém, porque você é simplesmente facilmente substituível. Você não é capaz, então você é facilmente substituível. A lição é que a primeira coisa, você precisa evoluir, você precisa melhorar. Se você tem uma mulher que você realmente ama, que você quer ou quer conquistar, você precisa melhorar e evoluir. Ao invés de comprar flores pra ela, ao invés de comprar chocolate pra ela, você precisa melhorar. Esse é o melhor presente que você pode dar pra ela. Se você tem algum tipo de habilidade ou um trabalho que você gosta, ao invés de você ficar se mostrando ou tentar, enfim, esfregar na cara dos outros do quão bom você é, a melhor maneira de fazer isso é melhorar, é evoluir. A autoevolução é sempre a resposta. É sempre a resposta de como mostrar o seu amor pelos outros. Pra qualquer coisa como homem. Então, quando as pessoas dizem, é mesmo, eu amo minha namorada, ou eu amo minha esposa, e eu olho pro cara, eu digo, não, você não ama ela. Se você realmente amasse ela, você não estaria dormindo tanto tempo. Você não seria tão insignificante. Você, de alguma maneira, estaria tentando mais. De alguma maneira, você estaria sendo mais esforçado. Você estaria fazendo alguma coisa a respeito disso. Você não estaria nessa situação que você